Olá a todos, meu nome é Jefferson Lourenço, sou professor de xadrez e dando sequência aí na série Grandes Mestres, hoje vamos falar do oitavo campeão mundial de xadrez, Mikhail Tal, o Mago de Riga. Tal foi campeão em 1960, derrotando o fortíssimo estrategista Mikhail Botvinnik, que recuperou esse título um ano depois, ok? Tal é considerado um dos maiores gênios do jogo combinativo. Foi o jogador que resgatou um pouco, a escola romântica de jogar xadrez. Tá? Na mesma linha ali do Paul Morphy, Adolf Andersen, Harry Nelson Pillsbury, ok? Um grande tático, tá? Genial o jogo do Tal, ok? A partida que nós vamos ver hoje, turma, foi jogada no Interzonal, tá? Em 1979, na cidade do Tal, em Riga. Riga, capital da Letônia. A Letônia fazia parte da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a antiga União Soviética. Nesse torneio, Tal não perdeu nenhuma partida. Ele jogou 17 partidas, venceu 11, empatou 6, tá? E ficou, chegou na final com 2,5 pontos na frente do segundo colocado, que é o seu adversário aí dessa partida, Polugaevski, outro soviético, muito forte, tá? Levi Polugaevski, também gosto muito do jogo do Polugaevski, tá? Só a título de curiosidade, turma, nesse torneio, tá? Nesse interzonal aí, já tínhamos 2 brasileiros jogando, tá? Tínhamos o Herman Claudius, tá? E o saudoso Francisco Troy, que era mestre internacional e também árbitro internacional. Então já tínhamos 2 brasileiros aí jogando esse torneio. Tiveram, o privilégio, de assistir Tal vencer esse torneio, e outros grandes mestres famosos aí da história, tá certo? Confesso aqui, turma, que foi muito difícil escolher uma partida de Tal. Realmente, eu iria fazer da seguinte forma, selecionar várias partidas, os momentos críticos, assim como eu fiz, com Alexandre Alekhine, mas eu achei que eu ia ficar doido, sabe? Na hora de começar a analisar várias partidas, eu não quis mexer com isso não. Então eu escolhi essa aqui, tá? É uma partida assim sensacional, O brilhantismo de Tal aqui é espetacular. E vamos, tentar entender um pouquinho aí o que se passa na mente desse gênio aí, tá bom? Tal aqui tá de pretas, Polugaevski começou com cavalo F3, tá? C5, e aqui Polugaevski joga C4. Aqui entramos na abertura inglesa, tá bom? Cavalo F6, cavalo C3, e aqui Tal já toma a iniciativa, Com ele não tinha hora ruim não. D5, tá? Já tomando a iniciativa aí, ok? Polugaevski aceita, tá? O peão. C captura D5, cavalo captura D5, e aqui Polugaevski joga E4, ameaçando o cavalo. Aqui, turma, um lance interessante aqui, Tal jogou cavalo B4, e agora se as brancas jogam D4, tá? Tentando abrir o jogo, liberar os bispos, ó, parece um lance muito bom, que dá uma liberdade muito boa para os bispos, para as peças. Aqui tem uma cilada muito bacana. Aqui C captura D4, cavalo captura D4, e esse lance top aqui, ó, dama captura D4. Sensacional, ganhando uma peça. As brancas não podem tomar essa dama, por quê? Porque se dama captura D4, nós temos esse duplo aqui em C2, ok? Então não tem como as brancas libertar o jogo aqui com esse lance não, tá bom? Por isso Polugaevski é lógico que não jogou esse lance aí, tá legal? Aqui eles jogaram bispo C4, tá? E aqui, turma, olha que interessante, Tal vai fazer um lance aqui muito inusitado. Qual a ideia de Tal? Olha só, o melhor bispo das brancas é o bispo de C4, tá certo? Tal joga aqui, gente, o inusitado bispo na E6, tá? Qual a ideia de Tal? Tal quer eliminar esse
ótimo bispo aí das brancas, tá? E tirar o roque das brancas ao mesmo tempo. Ali é uma troca um pouco forçada, né? Então Polugaevs tomou, né? Bispo captura E6. E aqui tal dá um intermediário, né? Cavalo na D3 cheque, obrigando rei F1. Somente agora tal captura o bispo de E6, né? Então uns lances muito diferentes, né? Típicos de Mikhail Tal. Tá? Analisando aqui a estrutura de peão das pretas, tá estranho, né? Esses peões dobrados aqui na coluna E, 3 ilhas de peões, tá certo? Só que é o seguinte, são peões dobrados, mas são peões dobrados no centro, tá? Qual o custo-benefício disso aí? Bom, primeiro que as brancas perderam o roque, tá? Segundo, o jogo das brancas está muito preso, principalmente o bispo de C1, tá? Essa é a ideia de tal, deixar esse cavalo aí na sexta fila, logo na abertura, tá certo? Atrapalhando todo o desenvolvimento das peças brancas aí, ok? Bom, se tal aqui conseguir fazer tão roque pequeno ou roque grande, as brancas vão ter sérios problemas aqui, tá bom? Para atrasar um pouco o desenvolvimento de tal, o Lugaelo joga cavalo G5, tá? Ameaçando o peão de E6. Que tal protege, né? Muito bem jogado, dama B6, tá? Além de proteger o peão aqui de E6, tá? Então, o tal já protege aqui o peão de E6, tá? E ainda ameaça esse avanço aqui, né, turma? Ele ameaça esse mate aqui, ó. Olha só que interessante aqui. Então aqui nós temos uma ameaça muito séria de mate aí, né? Logo no começo. Então, além de proteger, já está pensando aí no contra-ataque, tá certo? Aqui Polugaevs joga o dama E2, né? Protegendo ali o mate, ameaçando o cavalo de D3, né? Aqui ele poderia ter jogado, turma, dama F3, tá? Ameaçando um ataque aqui. Porém, aqui agora, tá? As pretas jogariam H6, tá? Dama na F7 cheque, rei D7, protege o peão de E6, e aqui as brancas teriam agora que voltar o cavalo, e as brancas não melhorariam quase nada aqui, praticamente nada. As pretas perderiam roque, mas está seguro, né? E as brancas estão precisando desenvolver, perderia o tempo ali com aquele cavalo, a dama aqui também não está fazendo nada, então não leva muita coisa não, tá legal? Então Polugaevs preferiu aqui, né, em vez de jogar o dama F3, jogar simplesmente o dama E2, ok? Tal protege ali o cavalo com o peão de C4, né? Então você já tem um cavalo ali na abertura na sexta fila. Isso é muito incomum, né, turma? Em jogo de dois grandes mestres, tá? Isso é muito incomum, tá? Polugaevs ataca esse peão de B3, tá? Tal expulsa esse cavalo daqui. Realmente o cavalo aqui incomoda, né? Um pouco, né? H6, cavalo F3. E aqui, turma, preocupado, né? Tal, preocupado com o seu desenvolvimento e a segurança do seu rei, sacrifica o peão de C4, tá? Jogando o quê? Cavalo C6, desenvolvendo peça, né? Que é o que tal mais busca ali para ataque. E assim que Polugaevs captura em C4, simplesmente roque grande, e a torre chega a tempo de proteger aquele cavalo. Sensacional, né? Bacana demais. Vamos lá, turma. E esse cavalo continua aí, como diz o mestre Yarse Serawan, né? Um cavalo na sexta fila com bom ponto de apoio é um osso entalado na garganta do adversário. E realmente incomoda muito. Tá legal? Aqui, Polugaevs, né? Tentando conseguir um espaço, joga G3. A ideia de Polugaevs, né? É jogar rei G2, né? Tentando trocar os cavalos aqui, né? E assim que cavalo toma, desenvolver essa torre aqui, liberando um pouco o jogo ali, que está muito fechado, tá certo? Aqui, tal joga G5, rei G2, tá? Dama C5, com a ideia de parar o plano das brancas, né? Cavalo na E1 ali agora, ele toma aqui o peão e protege o cavalo, tá certo? E entra com uma torre lá na sexta fila, ok? Vendo isso, Polugaevs joga torre na B1, tá certo? Devolvendo o peão, né, turma? Que tal tinha sacrificado. E justamente em C4, tá? Antes de tomar o peão, tal desenvolve o bispo a G7. Ou seja, um jogador de ataque combinativo, né? Ele quer desenvolver o mais rápido possível as peças, tá certo?
não quer perder tempo, né, turma? Cavalo B5, tá? A ideia de cavalo B5 aí, turma, é jogar esse chato lance aqui, né? Bispo A3 aí, tá bom? Ameaçando a dama ali, né? Tal captura o peão de C4, pega o seu peão de volta, né? Tá? Dama E3, ok? Ameaçando ganhar o peão de A7, tá certo? Ameaçando ganhar o peão de A7. E aqui tal, né? Termina o seu desenvolvimento, ó, ignorando o ataque do peão de A7 aqui, ó. Termina o desenvolvimento. Agora olha só, as brancas não podem capturar esse peão de A7. Tá? Tem uma pressão muito grande ali, olha só, observa só, no peão de F2. Tem uma pressão muito grande ali. O que acontece, né? Se as brancas tomassem aqui o peão de A7, cavalo captura A7, cheque, cavalo captura, dama captura A7, dama captura E4, pregando o cavalo de F3, né? O único lance aqui seria voltar a dama, e aqui simplesmente dama D5, e não vai ter como sustentar esse cavalo. Tá? Uma possível continuação aqui seria H3, né? H5, tá? Torre na B3, G4, né? Então aqui agora vai ganhar uma peça, tá? Torre captura D3, G captura F3, cheque, dama captura F3, dama captura, e aqui dama C4, e as brancas têm uma peça de vantagem, tá certo? Então, as brancas não podem capturar o peão de A7, tá? Tá bem calculado aqui por tal, ok? Se torre na F8 aqui, né? Torre da H na F8, termina seus movimentos, tem uma pressão muito forte em B2, então não permite essa captura aqui agora do peão, ok? Vamos seguir aí. Aqui, né? O Polugaev joga o torre F1, um lance profilático, né, protegendo F2, devido ao ataque do cavalo e da torre, né, como estava sinalizado ali, tá certo? E aqui, finalmente, G4, expulsando o cavalo dessa casa aí. Polugaev joga cavalo H4, tá? E aqui, turma, e aqui tal vai fazer um sacrifício de peça, sensacional. O que tal tá analisando aqui para poder sacrificar uma peça? Tá? Primeiro, olha só essas debilidades aqui, ó. Essa torre está no ar, tá? A torre de B1 está no ar. Segundo, nós temos aqui, turma, por raio-x, tanto a torre tomando aquela torre, quanto a dama também atacando aquela casa de F1, tá certo? Então, baseado nesse cálculo aí, tá? Tal vai sacrificar o cavalo. Cavalo captura F2, exclama 2 aí, olha só. As brancas não podem tomar esse cavalo, turma. Nem de dama, nem de torre. De dama está até óbvio ali por enquanto, né? O que acontece aqui se captura esse cavalo? Bom, torre captura F2, torre captura F2, cheque. Dama captura F2, depois a gente vai ver a captura com rei também, tá? Aqui, dama na E4, cheque, ganhando a torre de B1, tá certo? Ganhando a torre. Se rei G1, torre captura, e esse bispo aí está pregado, a outra torre vai entrar em F8, tá certo? Se captura de rei, tá? Torre F8, cheque, tá? E agora aquele raio-x, né, que eu estava comentando com vocês lá em F1, ó. Se ali um rei G2, dama na F1, checkmate. Então as brancas não podem pegar aquele cavalo. Sensacional, sensacional, né? Tal é muito profundo, né, nas suas combinações, tá bom? Bom, observando isso, Polugaev, claro que ele não tomou o cavalo, ele fez um contra-ataque aqui, uma defesa pelo contra-ataque. Ele jogou cavalo G6, tá certo? Aqui, torre D3, fazendo uma pressão muito forte aí na dama, tá certo? Muito forte na dama, tá? Polugaev defende pelo contra-ataque, né? Tal ameaçou a dama do Polugaev ameaçou a dama do Tal. Aqui Tal simplesmente joga a dama A4, já salvando a dama dele. As brancas continuam com a ameaça muito forte ali, tá? Polugaev não quis jogar a dama E2 devido a cavalo D4, com ataque aqui fulminante, né, turma? Se joga o dama na E2, né, cavalo D4, o ataque aqui é fulminante, tá? Então, Polugaev joga dama E1, ok? Aqui, torre da D na F3,
pressão total, tá? Sacrificando a torre de F8, ó. Sacrificando a torre de F8. Polugaevs captura a torre, e agora vem um lance aqui sensacional. Cavalo D3, né? Cavalo D3, ameaçando a dama, né? Novamente aí, turma, não tem como jogar dama E2. Por quê? Cavalo na D4 cheque, certo? Dama na D1 única para salvar essa dama. Observa que a dama não tem casa, tá? Seria dama na D1. E aqui, dama captura D1 cheque, torre captura D1, torre na F2 cheque, rei na H1 e cavalo F3. Não tem como evitar o mate aqui, tá? Qualquer coisa que jogar aqui, torre captura H2. E aqui um mate árabe, né? Conhecido como mate árabe, uma combinação de cavalo com torre, né? Com o rei bem no cantinho do tabuleiro, tá bom? Espero fazer um vídeo aí sobre padrões de checkmate, né? Padrões de checkmate. Breve vou fazer. Bom, então não pode jogar ali o dama E2, tá bom? Então ele jogou ali, ó, dama na D1, tá? Desprotegendo o peão de E4, tá? Tal captura o peão, tá? E aqui, turma, eu coloquei essa partida no Stockfish. Aqui já tem mate em 6 lances, tá? Já tem mate em 6 lances aqui. Bom, aqui as brancas, né? São forçadas a trocar as torres, né? Senão vai tomar um descoberto aí, vai tomar mate, né? Então, torre captura F3, G captura F3. Não pode tomar esse peão de dama, né? O que acontece aqui se tomar o peão de dama, né? Simplesmente cai nesse duplo aqui, fim de jogo, né? Rei F2, aqui toma, e aqui já perde a dama, tá bom? Então não pode tomar esse peão de dama. Única aqui, praticamente, rei F1, tá? E aqui, dama F5. A ideia de dama F5 é dama H3, né? Chegando no mate aí com muita facilidade. Vendo isso aqui, as brancas jogaram rei G1, já deveria ter abandonado, e tal aqui simplesmente bispo D4 cheque. E Polugaevs aqui joga a toalha, impossível defender isso aqui, né? O que aconteceria aqui, né? Se rei F1, dama H3 checkmate, né? E se rei H1, toma esse duplo aqui do cavalo, perdendo a dama, tá certo? Então nesse momento aqui, o Polugaevs abandona, tá? Com bispo D4 cheque, ok? Bom, turma, espero que vocês tenham gostado. Partidaço de tal, né? Como sempre, né? Joga só partida interessante. É muito bom ver o jogo do tal, né? É muito diferente. Como que tal calcula, como que ele encontra, é da própria natureza dele, né? Não tem como, né? A gente não consegue fazer igual nunca, né? Nem ser cópia competente no estilo de tal a gente não consegue, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, dá um like aí, tá? Se inscrevam no meu canal, ok? O próximo campeão mundial aí vai ser o Petrosian, umas partidas muito interessantes, né? Muita estratégia, tá? Muito profundo também. E é isso aí, tá? Agradeço a atenção de todos aí e espero ver vocês até o próximo vídeo. Grande abraço.